Senhoras e senhores, o Enem está chegando, né? E um dos temas mais debatidos no ano de 2022 foram as vacinas. Aliás, a vacina do Covid serve, não serve? Para que é que serve vacina? Isso funciona ou não? Segundo a Unicef, vacinas são substâncias preparadas que são dadas na infância ou em outras idades para proteger contra doenças graves e muitas vezes fatais. Ao estimular as defesas naturais do corpo, as vacinas preparam o organismo para combater doenças de uma maneira mais rápida e eficaz. E aí, para a gente entender melhor do ponto de vista científico, a gente trouxe aqui hoje o professor do IDET, do Sistema Farias Brito, e dos professores dos cursos técnicos também, e do ensino superior também, o professor Everton, que ele é formado em Ciências Biológicas pela UES, e ele é mestre em microbiologia médica pela UFC. Olá, professor, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa Ninguém madrugada. sabe a hora que a Não pessoa sabe a hora vai. que vai assistir. De preferência, você que vai fazer o Enem, aproveite, né? E assista, comente embaixo também. É importante que ele comente. Se tiver alguma coisa, a gente agrava um próximo. Né? Porque a concorrência não para, né? É isso aí. Muito bom. Professor, vou começar. Eu já vi que você trouxe uns livros. Vamos começar falando sobre os livros que você trouxe aí, para a gente entender. Tem alguma dica de livro? Eu trouxe duas literaturas aqui para indicar a câmera ali, né? Pandemias, a Humanidade em Risco. E do mesmo autor, que é o Stefan Cunha Ujivari, A História da Humanidade Contada pelos Vírus. São dois livros interessantíssimos que quem quiser adquirir, né, e fazer uma leitura com contexto histórico, científico, é muito interessante porque esse autor, ele é um médico epidemiologista, então ele E é faz brasileiro. Sim, ele, se não me engano, paulista, e ele faz todo o apanhado histórico do surgimento das doenças, né, e vai trabalhando a doença ao longo da humanidade. Esse livro aqui, por exemplo, ele conta como foi que a espécie humana, ao entrar em contato com os micro-organismos, ela foi evoluindo. Então, o comportamento do ser humano, ele é moldado a partir do tipo de micro-organismo que ele entra em contato. O que foi que aconteceu durante a pandemia? Nós mudamos o nosso comportamento. Passamos a exercer um distanciamento social, passamos a utilizar máscara, álcool em gel, ter uma asepsia maior das mãos, né? Ter o cuidado com objetos, né? Não pegar no objeto, levar a mão ao rosto, sempre aquela asepsia, tudo isso proporcionado por um único vírus, que era o Covid-19, o SARS-CoV-2. E aí é bem interessante o ponto de vista que ele trabalha isso, porque ao longo da humanidade nós fomos desenvolvendo comportamentos mediante o tipo de micro-organismo que a gente vinha entrando em contato, né? Bacana, muito legal. Então tá aí, se você é estudante, ou você é um curioso sobre o tema, Pandemias, a Humanidade em Risco. E eu estou vendo aqui que tem uma citação do Drauzio Varela, então deve ser bem interessante esse livro. E aí tem o outro aqui, que é a História da Humanidade contada pelo vírus. Cara, deve ser muito bacana. É muito massa. Ó, pela Todos os dois capa, livros. gente, a capa chama muito a atenção. É um livro que eu acho que vale a pena depois procurar adquirir, tá bom? Então vamos começar aqui. Vamos iniciar generalizando a coisa, falando sobre vacinas. Professor Everton, para quem ainda tem dúvida, o que são vacinas? Vacinas são imunobiológicos, né, que são produzidos a partir de ou um antígeno enfraquecido, que é o corpo estranho, no caso, vírus, bactérias, a própria toxina causada, secretada pela bactéria. Então, são antígenos que estimulam o nosso sistema imunológico a produzir uma defesa específica contra aquilo. A vacina, ela nos protege contra um patógeno futuro. Então, se eu não quero adquirir aquela doença, o mínimo que eu posso fazer é tomar uma vacina para que o meu corpo fique esperto contra aquele possível invasor e faça uma defesa específica contra ele. Então seria mais ou menos assim. Imagina um leigo pensando, né, para a gente tentar entender de forma bem simples o que seria uma vacina. Então eu pego lá uma espécie de
uma bactéria que ela não vai me fazer mal, Sim. é isso? Ou o vírus, o próprio vírus Ou um inativado, vírus, né? que ele não vai me fazer mal, e aí eu dou um jeito desse vírus entrar no meu sistema para que o meu sistema imunológico crie defesas para ele, e aí quando, de fato, o que vem me fazer mal, o que vem com a doença, que traz junto a doença, ele não consegue ele entrar no meu sistema imunológico, eu já ter sistemas de defesa para Isso. combater. Perfeito. Então, há o risco, mas assim, vem de novo aí outra pergunta que é interessante. Então, se eu estou colocando uma coisa, uma bactéria que não vai me fazer mal, ou um vírus que não vai me fazer mal, é possível dizer que as vacinas são seguras, de fato? Sim, são seguras porque elas são passadas por testes rigorosos. E aí, toda a pesquisa científica na elaboração desse imunobiológico, ela já parte do princípio da segurança daquele indivíduo que vai tomar. E aí é feito o teste tanto em vitro, em laboratório, como é feito também o teste populacional. Então, é colocado o imunobiológico para que ele haja de fato, e aí observar aqueles pacientes que foram tomados e fazer os testes subsequentes, né? E perceber se aquele paciente ele vai adquirir a doença, ou pelo menos o quantitativo daqueles pacientes que tomaram, que ficaram doentes, adquiriram a doença ou não adquiriram a doença. Porque, historicamente, o pressuposto da vacina é esse. É inserir aquele agente patógeno, e como a gente trabalha hoje, né? Inativado, ou um fragmento dele, e aí estimular o sistema imunológico para que aquele paciente ele não fique doente, para que aquele cidadão ele não fique doente. Então, feitos testes rigorosos, tanto in vitro como populacional. Então, sim, a vacina é segura. Então, assim, por que tem tantos tipos de vacinas diferentes? É por conta desse processo? Como é que eu faço para conseguir esse material genético para colocar no corpo do indivíduo, por exemplo? No meu corpo, por exemplo? Os mecanismos de vacinas, eles são diferentes por conta da engenharia genética que ela vem evoluindo, né? Então, a gente utilizava o patógeno, né? No caso, atenuado, o mais clássico é o atenuado ou o inativado. O atenuado são os agentes infecciosos vivos e os inativados são os próprios vírus que são inativados. São os mecanismos clássicos. A partir daí, a engenharia genética vem evoluindo e já vai trabalhando com outros tipos de esquemas de elaboração de vacina, como, por exemplo, o de RNA mensageiro. Então, eu já não coloco mais aquele patógeno, eu vou colocar o material genético dele. Então, tudo parte da evolução da própria engenharia genética e também da quantidade de agentes infecciosos que a gente tem. Para cada agente infeccioso, a gente tem uma alternativa específica, né? Uma cobertura vacinal específica, uma estratégia de vacina específica. Então, parte mais ou menos por aí. Entendi. Então, mas pegando com base em tudo que você está dizendo, por que tem tanto tipo de vacina diferente? Por exemplo, por que tem vacina que eu tomo todo ano e tem vacina que eu tomo uma vez e ela vai me dar segurança durante 10, 15 anos, por exemplo? Por conta do agente o agente causador da doença. Por exemplo, se a gente está tratando de uma bactéria que produz uma toxina tal, como por exemplo o Clostridium tetani, que causa o tétano. Se toma uma vacina contra o Clostridium, dificilmente esse Clostridium ele vai sofrer uma mutação tal que faça com que ele produza uma toxina completamente diferente em que o teu sistema imunológico não reconheça mais. Agora, quando a gente fala sobre vírus ele já tem um mecanismo de reprodução que ele, embora o das bactérias sejam muito acentuados, o dos vírus eles são bem maiores, então mais facilmente eles se replicam, eles se reproduzem. Então, nesse mecanismo de reprodução de vírus, a gente chama ele de reprodução por montagem. Imagina uma empresa, uma montadora de carro. Cada setor monta uma parte específica daquele carro para que no final o carro saia completo. O vírus, quando ele entra na célula, ele utiliza a maquinaria da célula, ele produz o material genético, ele replica o material genético, ele produz as proteínas virais, ele produz as espículas, que são as estruturas de reconhecimento celular dele. Então, ele produz aquilo tudo dentro da célula. Esse tipo de reprodução, chamada reprodução por montagem, ele é muito passível de mutação.
Então, vírus, principalmente vírus RNAs, eles são passíveis de mutação, então eles necessitam que o nosso mecanismo de defesa esteja sempre apto a combater ele, para que a gente diminua na população a frequência daquele vírus. E diminuindo a frequência daquele vírus, a gente diminui a mutação dele. E aí a gente consegue ter, com a cobertura vacinal adequada, o combate eficaz àquele vírus, que é o quê? Impedir ele de se reproduzir. Tem uma coisa que a gente viu muito, né, principalmente relacionada à questão do Covid, as pessoas falaram muito, que foi imunização de rebanho. Tem como a gente explicar de uma forma bem simples o que é imunização de rebanho? A gente sabe, no ponto de vista científico, que ela existe, mas será que a forma com que a gente encontra na internet essa informação, ela é verdadeira? Pronto. Seria mais ou menos o seguinte, ó. Se eu sei que o vírus ele se reproduz por montagem, se o meu material genético é diferente do seu, eu posso esperar que um vírus que passe de mim para você, ao montar as proteínas virais na sua célula, ele possa sofrer uma mutação e ele saia uma estirpe, uma cepa diferente, com um mecanismo de infecção que pode ser diferente e que aquela vacina que foi produzida para impedir aquele vírus de se replicar, de alertar o teu sistema imunológico para não deixar ele invadir as células e se replicar, ele pode não reconhecer mais. Então a ideia é que a cobertura vacinal vacine todos, ou pelo menos o máximo possível, para que esse vírus ele não fique transitando, que é, no caso, a transmissão horizontal, passar de mim para você, de você para o nosso colega, e assim impedir ele de circular livremente. Então a imunização de rebanho seria mais ou menos isso, proporcionar uma cobertura vacinal do máximo de pessoas possíveis, fazendo com que essas pessoas estejam com o seu sistema imunológico em dia, e fazendo com que esse vírus não consiga sobrepujar o sistema imunológico, impedindo ele de se reproduzir e, consequentemente, de surgir uma nova variante. Essa é a importância. Então essa pegada que a galera fala na internet, de que se um monte de gente pegar, a tendência é que o vírus soma, não funciona, porque pelo que o próprio professor está dizendo, ele teria mais acesso a material genético, então automaticamente ele teria muito mais chance de realizar, de ter vírus com mutações mais fáceis, mais adaptadas até para o crescimento. Seria talvez esse o caso que aconteceu do Covid, por exemplo, que estava em animais e de repente chegou ao ser humano? Esse seria o exemplo prático disso? Sim, inclusive, esse livro, Pandemias, desse médico epidemiologista, ele trata sobre essa história. Para quem não conhece o Covid, em 2003 nós tivemos uma epidemia de Covid na Ásia. E aí por isso que o nosso Covid se chama SARS-CoV-2. O que seria essa sigla SARS? Síndrome respiratória aguda severa. Então, em 2003, nós tivemos uma epidemia na Ásia que ela fez com que a OMS abrisse os olhos para esses vírus que estão vindo de animais silvestres. Porque o médico e epidemiologista até trabalha nesse livro que muito provavelmente esse vírus ele tenha vindo de espécies de gatos do mato. Então, como a alimentação asiática ela é mais exótica do que a nossa, e isso é uma questão cultural, eles pegavam esses animais, trancafiavam nos restaurantes, em jaulas, todos separados por espécie. Esses animais ficavam estressados, esses animais urinavam, defecavam e, consequentemente, liberavam esses vírus. A proximidade daqueles trabalhadores do restaurante que tratavam daqueles animais era muito grande com esse vírus. Isso fez com que acontecesse o que a gente chama na microbiologia de salto interespécie. O vírus, de tanto entrar em contato com a espécie humana, ele fez esse salto de uma espécie para outra. Então, ao tratar o animal, ao limpar as fezes, ao limpar a urina do animal, esse trabalhador ficava mais suscetível a esse vírus. E aí eu só preciso de uma vez que esse vírus é um vírus de sistema respiratório, eu só preciso de uma pessoa doente, e nós vimos os dados, né? A cada uma, mais ou menos 15
ficaram doentes durante a pandemia, e isso é uma realidade. Foi uma realidade em 2003 e foi uma realidade durante a pandemia que a gente já está mais habituado, né? Então seria por aí. Mas você falou uma coisa no início da sua fala que é importante, eu vou puxar esse gancho, tá? Você falou que lá na África, na Ásia, teve uma endemia e depois a gente falou em pandemia. Então, qual que é a diferença hoje de uma endemia para uma pandemia? Endemia são termos, né, que a gente utiliza muito técnico, e é interessante a gente falar. Endemia, epidemia e pandemia. A endemia, ela é de um local, uma localidade. Você, por exemplo, pegar a região norte do nosso país, é endêmica, por exemplo, de febre amarela. Sempre vai acontecer aqueles casos de febre amarela, é esperado. A epidemia é quando eu tenho uma localidade em que começam a surgir focos daquela doença e ela vai se alastrando, ela vai atravessando bairros, ela vai pegando cidades, então ela vai ganhando dimensões maiores. Ela se torna um grau de seriedade maior, porque ela não é restrita a só um lugar como a zona endêmica. Já a pandemia é, digamos, uma evolução da epidemia. Não se conseguiu controlar aquele número de casos, e aí ele foi ganhando dimensões e atravessou fronteiras de países. Que foi o que aconteceu com o SARS-CoV, foi o que aconteceu com o HIV, foi o que aconteceu com a tuberculose, com a peste negra. Todas essas doenças, elas foram pandemias que aconteceram ao longo da nossa história. Bacana. E então, assim, vamos para o Covid, então. Acho que o Covid a gente consegue exemplificar, dá para a gente até entender mais sobre vacina partindo do Covid, porque está todo mundo ainda com a memória bem recente de tudo isso, né? Que não acabou ainda. Não acabou. Tanto é que eu vou começar por aí. Primeiro, a gente chama de Covid-19, mas de fato ele é de 2019? Não. Ele já era um vírus conhecido dos epidemiologistas, que ele já estava no rastro dos epidemiologistas, se não me engano, desde a década de 70. Faço essa ressalva, se não me engano, da década de 70. E aí os epidemiologistas já conheciam esse vírus. Ele tinha potencial pandêmico. Então, em 2003 aconteceu essa epidemia na Ásia. Lá ele começou a ganhar dimensões de pandemia, mas ele foi contido. Oxford trabalhou na vacina durante aquela época, em 2003. Recebeu recursos em 2003 para trabalhar essa vacina. Mas aí, como ela não virou uma pandemia, ela foi contida, ela ficou só com status de epidemia, não havia mais a necessidade de se elaborar a vacina. Mas aí o que foi que Oxford fez? Jogou a pesquisa no lixo? De forma alguma. Ela guardou a pesquisa e como esse vírus ele tem status de possível causador de uma pandemia, e já deu esse indício em 2003, aconteceu ali de 2019 para 2020, como perceberam que o vírus era uma variante, por isso SARS-CoV-2, aí Oxford foi a primeira a apresentar a vacina, né? Se não me engano, Pfizer, a primeira a apresentar a vacina elaborada, porque ela já tinha aí cerca de 70% da pesquisa já bem avançada. Fizeram só algumas modificações, porque o vírus ele sofreu mutações, ele é uma variante, então ele se tornou mais infeccioso, então o fator de virulência dele, fator de virulência é a arma que o vírus tem de driblar o nosso mecanismo de defesa e infectar a célula-alvo, o tecido-alvo. Então, como ele sofreu essa mudança, houve a necessidade de aprimorar o estudo da vacina, atualizar e produzir a vacina propriamente dita. E você está dizendo que a Pfizer foi a primeira a apresentar uma vacina, ou se não uma das primeiras, porque já havia uma pesquisa. Já havia uma pesquisa elaborada. E aí eu vou lhe fazer uma pergunta em cima do que você está trazendo para a gente. Então, por que é que existem tantas vacinas diferentes, principalmente para o Covid? A gente sabe que em outras doenças você tem uma vacina específica, duas no máximo, mas por que que no Covid a gente tem tanta? Qual é a diferença? É um procedimento, é uma tecnologia, o que é que existe aí de diferente entre as vacinas? Era aquilo que a gente estava conversando sobre a engenharia genética. Eles aprimoraram as pesquisas, né, de elaboração de vacina. Essa vacina da Pfizer, ela vai trabalhar com RNA mensageiro. Então, esse RNA,
é inoculado na gente por meio dessa vacina, e aí ele já sai produzindo as proteínas virais, e aí o nosso mecanismo de defesa, ele rapidamente entende aquilo como sendo estranho, é um antígeno, então um corpo estranho, induz o mecanismo de defesa a desenvolver uma defesa específica. Você já tem a outra, você tem a Coronavac, que trabalha com um mecanismo clássico de vírus inativado. Coloca o vírus inativado, incapaz de causar a doença, estimula o mecanismo de defesa a produzir a defesa específica e aí a pessoa fica imunizada. Você tem a AstraZeneca, que já é um outro mecanismo, vetor viral, coloca um vírus de um símio, então ele traz um material genético. Vamos lá, Tá, pega o não, vírus. para a galera entender. Então vamos lá. Quando a gente fala assim, esse procedimento usa RNA mensageiro. Então você tem Isso. o seguinte: você pode pegar um outro vírus qualquer, e aí você coloca lá o ácido, o RNA, para quem não sabe, é um ácido. Então, Ribonucleico. você põe lá esse ácido, e aí ele simula como se fosse o vírus real. Isso. No caso, esse de vetor viral. Por exemplo, Tá. ele. Aí o da Pfizer ele já usa O vírus, próprio RNA mensageiro. o vírus ali inativo. Vamos usar assim para as pessoas depois não É. fazerem cortes aqui. Deixa eu explicar. A Pfizer, ela utiliza o RNA viral. A AstraZeneca, ele pega o vírus, por engenharia genética, retira o material genético desse vírus e coloca o material genético do SARS-CoV, Aham. no caso, o SARS-CoV-2. E aí esse vírus Seria um entra... falso vírus. Isso, um vetor. Ele leva o RNA e aí ele estimula a resposta. E aí é dito que essa resposta imunológica por conta desse vetor viral, ela é até um pouco mais severa, né? Tanto que o pessoal que já tomou Pfizer e tomou Coronavac ou AstraZeneca, então dizer que assim, a AstraZeneca, antes de ela te imunizar, ela te humilha, ela mostra que você não é nada. Então você tem febre, um calafrio, você sente ali uma dor de cabeça. E surgem uns mitos daí também, não é? Tem um pouco da galera que diz, olha, eu não vou tomar essa vacina, porque em vez de ela me curar, ela me deixa doente. Tem um pouco de mito disso também? Tem mito. Isso daí não vai causar doença nenhuma. Até se você imaginar ou a própria vacina de vírus atenuado ou de vírus inativo, que é o próprio vírus causador da doença, ele não vai ter essa capacidade de voltar à sua... Claro, isso raríssimo. E tem as ressalvas, né? Por isso que a pesquisa é importante. Por exemplo, as gestantes, elas não podem tomar a vacina de um vírus atenuado. Por quê? Salvo raríssimas exceções, esse vírus ele pode voltar à sua forma selvagem e causar a doença. Mas raríssimas exceções, e é por isso que é importante a pesquisa. E aí a gente diz, olha, imunossuprimidos ou gestantes não tomam vacina de vírus atenuado. Então, eu acho que por isso, por esse conhecimento do vírus atenuado, é que vem esse mito das outras vacinas, da evolução das vacinas. Dá pra gente dizer, de forma assim, bem leiga, que aquela febrinha que dá, aquela dor de cabeça que dá, na prática é seu sistema imunológico aprendendo a se defender? Ah, massa. Olha, eu costumo dizer assim para os alunos, olha, o que é a febre? Aí o aluno vai dizer assim, isso aí é o sistema imunológico avisando você que tem alguma coisa errada no seu corpo. É indicativo de infecção. Aí eu vou um pouquinho mais além. Tá, mas isso significa o quê? Se o sistema imunológico está me avisando, ele está só batendo na porta, dizendo fica esperto, tu está infectado por alguma coisa. E aí, é só para isso? A febre serve só para isso? Aí a gente faz um apanhadozinho de bioquímica, né? O que é que o vírus é? O vírus é um capsídeo de proteína com material genético dentro. Beleza. E a gente aprende lá na bioquímica que uma das desnaturações de proteína é por causa de temperatura alta, né? Temperatura alta, pH ácido, desnatura a proteína. Beleza. Então, quer dizer que se o meu corpo subir a temperatura, desnatura a proteína do vírus. Sim, é por isso. E aí é legal, porque assim, por que então a gente não deixa só a pessoa ficar com febre? Por que a febre? Aí a gente também tem as nossas próprias proteínas, o nosso sistema imunológico, e a gente não pode deixar a temperatura subir muito. Então, essa indução que essa vacina está causando nessa resposta imunológica de subir a minha temperatura, isso é importantíssimo, porque ajuda a desnaturar um agente infeccioso que esteja por ali. E isso dá tempo para o nosso sistema imunológico
criar os anticorpos específicos. Tudo é um ganho de tempo. Estratégia. Então é como se fosse um treinamento ali, Sim. não é isso, para o que vem depois. Agora vou de novo usar as suas palavras, tá? Tem muita gente, para pegar o exemplo da pandemia que a gente acabou, que ainda está passando, está no finalzinho da pandemia, mas ela ainda existe, Sim. continua ainda matando pessoas, as pessoas continuam ainda tendo algumas dificuldades. Então, assim, a maioria hoje da população está vacinada, assim, e então, mas a gente pega, usando tudo que a gente disse para trás, mas ainda assim as pessoas pegam o Covid mesmo estando vacinadas? Sim, é possível. Tem que entender uma coisa. Quando você pode pegar em qualquer reportagem de médico infectologista, que eles vão dizer sempre a mesma coisa, bater na mesma tecla. Olha só, a vacina do Covid não é para impedir você de pegar a doença. A vacina do Covid é para fazer com que o seu sistema imunológico ele fique preparado contra a doença mais severa, que é aquela que mata. Então, o que a gente vê, por exemplo, quando a gente pega a vacina da Pfizer, o que é que diz? Olha, a Pfizer, ela tem aí ela tem 98% de eficácia. 98% de eficácia e você não adquire a doença. Perceba, 98%. Ainda tem aí uns 2% aí que pode surgir a doença, e aí, inclusive, fala-se a forma mais branda da doença. Em relação à morte, 100%. Os pacientes que tomaram a Pfizer não morreram. Mas ainda tem gente que mesmo tomando a doença é capaz ainda de morrer, ou tomando a vacina, perdão, mesmo as pessoas tomando a vacina, ainda é possível morrer de Covid? Por diversos fatores, ainda é possível acontecer. Como qualquer vacina e como qualquer medicamento, ele não é 100%. A gente até, por exemplo, a gente trabalha, se a gente for trabalhar reprodução, os métodos anticontraceptivos, eles são 100%? Não são. Se você vai trabalhar com fármacos, os fármacos eles são 100% contra determinada doença? Não são. Se você vai trabalhar com imunobiológico também, ele é 100%? Não é. O que acontece é que o mecanismo ele é feito contra a forma mais grave da doença. E aí você tem inúmeros fatores que estão influenciados. Eu gosto muito daquele paralelo que é feito. Por exemplo, eu imaginar a vacina como sendo um bom goleiro. Vamos imaginar que a vacina é o Everton, goleiro do Palmeiras, que é o melhor goleiro da América do Sul. Todo mundo tem um defeito, né, gente? Deveria ir para a Copa do Mundo. Que a gente encontra os defeitos das pessoas. Muito mais goleiro que o Alisson, né? Diga-se de passagem, como diz o craque Neto. Mas aí, imagina que a vacina é um bom goleiro. Por mais que ele seja um bom goleiro, vai chegar uma hora que o time vai tomar o gol. Isso se deve a alguns fatores. Falha na zaga, às vezes perdeu a bola no meio campo, deu um contra-ataque. Aconteceu, surgiu o gol. O que é que pode acontecer? A pessoa às vezes se coloca numa situação de risco. Eu sei que vai ter, vai ter um fuá ali e vai ter uma festa, eu quero ir lá para aquele meio do fuá. Mas a gente está passando por uma pandemia. Porque se os cientistas estão dizendo, olha, faça o distanciamento social, o que eu vou fazer ao contrário? Eu me coloco numa situação de risco. Vale ressaltar que, além disso, a gente teve casos aqui no Brasil que pessoas tomaram 2 doses e faleceram. Aí a gente leva em consideração uma outra questão. Foi o uso da máscara? Não, não foi. A pessoa usava. Ela se colocou em situação de risco? Não, não se colocou. Ela se resguardou. Mas o que foi que aconteceu? Ela não era vacinada? Ela pode ter pegado a doença? Existe um fenômeno chamado de senescência. Então, aquela pessoa é de uma idade mais avançada, o mecanismo imunológico não é tão adequado quanto ela era há alguns anos atrás. Então, a resposta imunológica dela não foi aquilo que foi esperado. Então, colocou em xeque a eficácia da vacina, quando, na verdade, não foi a vacina fez o papel, estimulou, mas o sistema imunológico não respondeu. Então, inúmeros são os fatores. Ou seja, não tem nada 100%, a gente precisa se Não cuidar existe. sempre e tentar manter uma certa higiene em determinados locais. Eu acho que em todos os locais, né? Assim, Sim. em todos os locais, afinal, não tem só o Covid, você tem uma série de outras doenças. Mas aí o Everton trouxe o lado mitológico, né, do Palmeiras. Então vamos aproveitar esse lado mitológico e vou aproveitar também para fazer uma outra pergunta. Eu não li o livro, mas aqui
pelo título, né, a história da humanidade contada pelos vírus, dá para a gente dizer que o vírus, as vacinas de antes, né, que as pessoas há um tempo atrás tomaram, elas são responsáveis pelo crescimento da população de hoje. Então, por exemplo, o fato das pessoas, na descoberta da vacina, começou a se produzir vacina, as pessoas passaram a se cuidar mais por conta de ter acesso a vacinas. Isso é possível a gente afirmar? Sim, eu acho que não só por isso. Eu acho que assim, no momento que a gente toma consciência de que existe um agente infeccioso que eu não enxergo, que eu não sei onde ele está, eu começo a ter mais cuidado. E eu sei que se eu não tomar cuidado, eu posso estar atentando contra a minha vida. Eu sei, por exemplo, que se eu não lavar as mãos antes de comer, eu posso pegar uma infecção intestinal. Então, eu vou lavar as mãos e eu não vou ter uma infecção intestinal. Se eu sei que ali tem uma aglomeração e ali pode ter alguém doente de, sei lá, vamos falar do Covid, volta no Covid. Pode ali ter o Covid, eu evito ir para lá. Então, só esse comportamento proporcionado pela própria experiência da humanidade em ter entrado em contato com esse vírus, ele já muda o meu comportamento para ser um comportamento mais responsável comigo mesmo. E aí soma-se a isso a evolução dos imunobiológicos, que estimulam o meu sistema de defesa de maneira artificial, né? Vale a pena ressaltar, de maneira artificial, causa uma resposta específica. Então, quando as pessoas antigamente entravam em contato com certos patógenos que causavam mortes em tempos mais remotos, não causam mais, porque existe agora a vacina. Então, sim, por conta das vacinas e por conta da experiência com o patógeno, o ser humano passou a ser mais longevo e as pessoas passaram a morrer menos por conta disso. Então a gente teve um aumento também populacional decorrente disso. Então, olha só, se você participa do movimento anti-vacina, dá uma olhadinha no seu braço, se tem uma cicatrizinha, tem uma marquinhazinha lá, talvez você esteja vivo hoje, porque seus pais foram sábios. Foram inteligentes, mais inteligentes. Professor, para fechar, a gente está no finalzinho, não dá para dizer que a gente... acho que não dá para a gente dizer que está no final de uma pandemia, porque esse vírus está aí e ele pode ainda sofrer outras alterações e pode vir mais forte. Sim. E a gente precisa, talvez, ter uma vacina mais eficaz no futuro. Mas a pandemia ainda está aí, ela ainda é corrente, né? Mas hoje ela está muito mais branda, muito mais pessoas tomaram vacina, muito mais pessoas conscientes da importância da vacina, mas a gente pode dizer que é possível, ainda em poucos anos, a gente ter uma outra pandemia? Sim, é possível. Inclusive, eu estava lendo, né, sobre essa questão de pandemia. E aí lá em Israel, eu até trouxe esse dado, em Israel, olha a data, 29/12/2021. Aí o título é o seguinte da reportagem, uma reportagem da BBC News, você pode pesquisar aí. H5N1 fez Israel sacrificar centenas de milhares de aves. Por quê? Porque lá em Israel, se você ler a reportagem, você vai ver que lá em Israel, numa localidade próxima a Jezreel, se não me engano, teve um indício lá de epidemia de H5N1, e para isso não piorar, eles se viram obrigados a sacrificar milhares de aves. Então as aves migratórias passavam, eles atiravam, as aves caíam mortas e aí eram coletadas depois para que não pudesse, de repente, infectar algum outro animal que por ali estivesse. Então, sim, é possível que exista alguma outra pandemia, como isso aconteceu, né? Não é a primeira pandemia que nós passamos. E como não é a primeira, a história já nos ensina isso. Interessante, né? A gente tá falando de ciência, mas ao mesmo tempo falando de história. Ó. A história nos mostra isso. A história mostra as várias pandemias que nós enfrentamos. Essa é só mais uma delas. Alguns anos mais à frente, pode surgir outra. Sim, é totalmente possível.